Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Antes de começarmos, somos muito felizes por aqui comparecer na condição modesta de companheiro, de admirador do esforço, de devedor como cidadão, da proteção que recebemos sem saber quanto custa, para que tenhamos menos riscos. Por isso, sou muito grato à concessão generosa desta casa, na figura do coronel. Sou muito feliz de reencontrar alguns que já tive a honra de abraçar e que espero voltar a fazê-lo ao final do nosso encontro. E antes de começarmos, gostaria de desculpar-me, porque nós não temos muitas coisas que possam estar à altura do mérito daqueles que aqui estão e que compõem esta instituição. Mas, de maneira muito fraterna, tomamos a liberdade de trazer aqui algumas obras espíritas que ficam à disposição de qualquer pessoa que desejá-las e que ali fora, no corredor, se encontram sobre a mesa. Elas são um presente da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, que é a nossa casa, aqui em Campinas, para aqueles que quiserem recolhê-las, a fim de que possam usufruir do entendimento destas leis espirituais que governam a vida. Não importa qual a religião que a pessoa possua, e que ajudam, quando nós as compreendemos, a que nossa conduta seja melhor e que nosso sofrimento seja compreendido e que nossos sonhos possam ter uma outra direção por conhecermos melhor os caminhos. Então, ali fora, não é necessário que ninguém pergunte se pode. Todos os livros que estão naquela mesa pertencem a vocês, alunos, membros desta corporação em qualquer nível, familiares, pessoas que tenham a vontade de saber para que possam levar consigo aquilo que representa o entendimento, para que, diminuída a nossa ignorância a respeito, nós possamos ter, depois do entendimento, uma nova forma de ver o mundo. Uma outra coisa que gostaríamos também de lembrar, como vocês estão vendo aqui, nós temos uma tarefa que envolve não só a atividade da nossa instituição no ambiente físico, como também uma difusão destas mensagens através da internet. 2 sites fazem este papel. Um, que é o Mensagem Fraternal, possui arquivos variados sobre doutrina espírita, livros espíritas gratuitos, áudios espíritas, programas de rádio, vídeos espíritas, programas de televisão, entrevistas, palestras. São mais de 1000 arquivos que estão à disposição de qualquer interessado para fazer cópia integral, sem custo nenhum, sem qualquer burocracia. Este é o armazém dos nossos arquivos na internet. No verso, vocês terão a TV Alvorada Espírita.
Durante 24 horas, ela transmite programas de TV sobre a doutrina espírita, explicando estas questões, falando sobre diversos temas, falando do Evangelho, falando do Livro dos Espíritos, falando destas realidades do mundo que podem ser melhor compreendidas quando você tem esta noção aberta para o entendimento. E então, a TV Alvorada Espírita você também assiste no seu computador, ou no seu laptop, ou no seu telefone celular. E nós trouxemos, e também está na mesa, o folder com os 2 endereços. Estas 2 iniciativas visam exatamente oferecer às pessoas que muitas vezes não sabem o que é o Espiritismo e que têm medo, inclusive, para que elas em casa possam informar-se. Muitas pessoas às vezes são convocadas, vamos lá, vamos no centro espírita. Eu tenho medo dessas coisas. Mas você já foi? Não, nunca fui, mas eu ouvi dizer que é coisa do capeta. Mas ela ouviu dizer e não foi. Não foi atrás de saber se era verdade, mas tem medo. Quando então ela pode acessar na casa dela, ela está longe dos preconceitos das outras pessoas que vão ver que ela está vendo isto. E então começa a pensar a respeito. Então também este folder está disponível para aqueles que desejarem levar para casa, levar para os seus amigos. E antes de iniciarmos, terminando estes avisos, a nossa instituição, ela tem uma tarefa que se chama cirurgia espiritual, sem corte na pele, totalmente gratuita, que na segunda-feira, às 13h30, toda semana atende as pessoas que vão, depois da palestra e da prece, são encaminhadas a receber a transfusão de energia que já há mais de 20 anos tem ajudado as pessoas na recuperação orgânica, na recuperação emocional, na recuperação de seus problemas espirituais. É gratuito e totalmente sem qualquer lesão física. Aberto, portanto, a pessoas de todas as crenças. E inclusive através da TV Alvorada Espírita, neste site que nós estamos aqui mostrando, as pessoas podem fazer o tratamento à distância. Estão em casa, não podem se locomover. Moram em cidades distantes, não podem vir. Mas se desejarem, poderão acessar a TV, assistir os avisos de como é a recomendação para os casos de saúde variados e depois assistirem à prece, ouvirem a palestra, preparando-se por dentro, a fim de que, depois de terminada a palestra, na casa onde ela está, na cidade onde ela está, não importa em que lugar seja, ela receba também a atenção dos médicos espirituais. A nossa jornada na Terra, ela é muito curiosa. Nós temos sempre, desde que nascemos, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos estendem as mãos para nos tirar do útero da mãe, para nos limpar, para preparar aquele bebezinho, para depois ele começar a relacionar-se com os entes que o amam. Temos os pais que costumam proteger a sua prole com o melhor. E então nós vamos desde o início aprendendo que precisamos uns dos outros, na prática. Até mesmo para nascer, e às vezes a força da natureza não tem como esperar. Nós já ouvimos tantas notícias de partos dentro de viaturas, nas mãos de soldados, de mulheres que não tiveram tempo de aguardar o hospital, porque a natureza não quis. Mas, ainda que a natureza por si só faça o papel, no mundo civilizado nós temos sempre recursos que beneficiam
a chegada ao mundo. Esta realidade nos faz meditar a respeito de como necessitamos uns dos outros. E quando vamos crescendo, passamos pela fase da primeira infância, e então temos nossos pais como nossos heróis, queremos imitá-los. Eu me recordo que quando criança, meu pai vivia às vezes indo buscar capotas de carros antigos que ele gostava, e indo em oficinas de outras cidades, e eu queria ir com ele. E como muitas vezes não podia, às vezes eu enrolava um pouquinho de arame e falava: papai, leve esse arame com o senhor, porque talvez o senhor precise. Mas eu me lembro quando ele me levava. E assim também as meninas gostam de usar o salto da mãe, passar o batom, colocar os enfeites. Ela se sente como a mãe. Nós estamos então buscando, por força do crescimento do espírito, do despertar para a vida, aqueles que estão mais próximos, que possam ser exemplos. Aí chegamos em um período em que estas pessoas já não servem tanto. Estamos agora descobrindo o mundo com amizades, com outras companhias, e começa a haver sempre um conflito entre a visão que o mundo oferece e aquela que aquelas pessoas que nos criaram, nos ajudaram, nos sustentaram, têm como melhor para nós. E então nós temos aqueles amigos que dizem assim: olha, vamos fazer tal coisa, é muito legal, é muito bom, mas não fala para sua mãe, não conte para o seu pai. E às vezes o ser que quer ser amigo e quer corresponder àquela demonstração de afetividade de um estranho, fala assim: é verdade, né? Eu não vou falar nada, prometo. Mas depois que a gente cresce, nós já teríamos aí, ao analisar esta postura, nós já teríamos aí condições de pensar: mas por quê? Meu pai, minha mãe são os seres que mais gostam de mim. Provavelmente, nenhum de nós, com raras exceções, morremos pelos nossos pais. Mas com raríssimas exceções, qualquer pai morre pelo seu filho. Por que que eu não posso falar para ele? Por que que ela não pode saber? Porque certamente isso indica que há alguma coisa perigosa, alguma coisa inadequada, alguma coisa que não é boa. E que se eles souberem, vão dizer para você: filho, isso não é bom, eu já passei por esse caminho. Então, nós vamos descobrir isso tarde, depois que começamos a dar cabeçadas com estes mesmos amigos ou com falsos companheiros. E aí a gente escuta: se você tivesse falado, eu teria te explicado. Eu me recordo de uma cena que eu vi na televisão e que me marcou muito, por tudo aquilo que nós queremos hoje comentar. Havia uma rebelião na FEBEM, e não se sabe por que motivo, os jovens estavam fugindo. A televisão estava mostrando. E a polícia estava correndo atrás para ver se resgatava aqueles jovens na época da FEBEM, que não eram, assim, muito inocentes e que naturalmente na escola em que estavam não se tornariam. E havia uma cena que a televisão filmou ao vivo. Um dos meninos estava fugindo. E quando ele ia sair, isso já estava sendo transmitido pela televisão já há muitas horas, os familiares dos jovens que estavam presos, todos estavam ali na porta. Um dos que estava saindo, fugindo, era um rapaz dos seus 16 anos.
E quando ele ia sair, uma policial militar feminina com a arma impede que ele pudesse entrar, ou retira-o do carro do próprio pai. Porque a rebelião que estava acontecendo não era só a fuga, era uma matança entre eles mesmos, em facções lá dentro. E então os que não tinham nada a ver, e que porventura pudessem também receber a violência, estavam fugindo porque não queriam ficar lá para morrer. E isto fez com que muitos pais tivessem ido lá também para resgatar os próprios filhos. E então um deles estava com o carro, o filho já estava dentro, e quando ele ia sair, os PMs que estavam ali deram voz de prisão, prenderam o rapaz, tiraram ele do carro. E este menino estava na companhia do seu pai. O seu pai era um major reformado da corporação, da própria PM. E é a moça de arma em punho para impedir que eles fugissem. Obviamente, depois se sabe que o pai não vai fazer o filho fugir, mas vai tirá-lo dali para que não seja assassinado também. Mas nada disso se mostra na hora, porque aquela coisa, né? A pessoa pega o garoto e junto com outros 2 soldados o metem no camburão. E o major da PM reformado, que estava ali para preservar a saúde física do seu filho, não fica assistindo isso sem fazer nada. E diz para as câmeras: meu filho não é um bandido, meu filho não é um assassino. Ele não está fugindo, ele só está se defendendo para não ser assassinado. E ele então força a entrada e ele entra no camburão com o filho. E vai com o filho para o seu destino. Não deixa o garoto sozinho, mesmo sabendo que o filho é culpado. Reconhece isso na frente das câmeras, gritando: meu filho roubou um toca-fita, ele merece estar aqui. Mas ele não merece morrer por isto. E eu irei com ele no camburão, se necessário. Quando nós começamos a olhar o mundo com olhos positivos, nós vamos vendo que coisas muito belas marcam a nossa alma. E ao longo da minha vida, quando eu era militar, tive a honra de ser aluno da escola de cadetes por algum tempo. Eu conheci muitas pessoas que eram líderes. Conheci pessoas que eram líderes de sala, de aula, líderes de grupos, líderes de pelotões, líderes e comandantes de companhias. Mas entre alguns deles, que nós sabíamos que tinham chegado a isto pelo esforço pessoal, pelo seu empenho e pela passagem do tempo, em uma instituição que tem a hierarquia e a disciplina como fatores de promoção na carreira, percebi que algumas dessas pessoas sabiam comandar muito bem um pelotão, sabiam comandar um batalhão, sabiam comandar uma companhia, mas não sabiam se comandar. Não eram tão competentes para exercerem sobre si mesmos o poder de decidir e de construir na sua vida pessoal um caminho que fosse tão bem administrado, emocionalmente, afetivamente. Encontrei muitos oficiais
experientes nas artes da caserna, capacitados por cursos, recobertos de condecorações e de insígnias, e que viviam às vezes em conflitos, infelizes nas uniões matrimoniais, com dificuldades de relacionamento com os filhos, ordenavam e as companhias obedeciam, mas em casa não conseguiam. Depois, passado o tempo, tive a possibilidade de, como o Ortega fez na apresentação, de cursar a faculdade de Direito e exercitar esta honrosa profissão por quase 20 anos. E nesta profissão encontrei também magistrados muito inteligentes, homens que tinham os códigos claríssimos em sua mente, pessoas que sabiam coordenar as leis para que a sociedade pudesse resolver seus conflitos, que as pessoas pudessem aprender o que era certo e o que era errado. E que também não sabiam, não conseguiam ordenar a si mesmos. Eram líderes comunitários, como quaisquer que exerçam funções públicas se transformam, porque são referência para os outros. Atendiam casais em conflito, faziam separações, faziam recomendações muito sábias aos casais que pudessem se reconciliar, mas não conseguiam harmonia na família. Às vezes gastavam o seu tempo e o seu dinheiro depois do expediente em algum restaurante, tomando bebida, para fazer mais hora e chegar em casa mais tarde. Advogados com larga experiência, colocados por seus próprios méritos profissionais em linha de frente, em realce social como referência profissional para quem precisasse de um causídico. Usuários de drogas, desequilibrados no sexo, conhecem as leis, fazem sentenças, aplicam as regras para os outros. Mas isso não lhes garantiu. Toda a faculdade, todos os livros, todo o poder racional não lhes garantiu a capacidade de governar-se. E depois Deus me levou para a tarefa de viver como servo por amor da sua mensagem. Na doutrina espírita não existe hierarquia religiosa. Não existe estrutura valorativa em que uns ganham e mandam e outros ganham mais ou mandam mais ou menos e mandam menos. Não. Todos nós somos voluntários. Todos. Aqueles que estão trabalhando não recebem nenhuma bonificação por aquilo que fazem, pelo tempo que gastam. Porque nós aprendemos, e não há um outro melhor que nos ensine a respeito do que o próprio Jesus. Aprendemos que nós já somos ricos, já recebemos tanta coisa, e fazemos tão pouco, e compartilhamos quase nada. E então, recebemos sempre as recomendações de que é necessário trabalhar honradamente para receber aquilo que você precisa para sobreviver.
E você então se dedique apenas no tempo disponível. Quando você poderia descansar, poderia passear, poderia se divertir, poderia fazer outra coisa, você escolhe fazer aquilo que o Senhor pediu que você fizesse. Isto que o Ortega fez aqui, a leitura desnecessária das listas de livros espíritas, não foram escritos por André Luiz Ruiz, não. São obras mediúnicas escritas pelo Espírito Lúcio, pelo Espírito Públio, Humberto de Campos e Bezerra de Menezes, que tiveram a generosidade, que tiveram a paciência de usar as minhas mãos para poder escrever uma mensagem que ajudasse as pessoas. E estas obras que foram publicadas, elas são de autoria deles e têm todos os seus direitos doados para a editora, que é a responsável pela edição. Nós também não estamos vivendo de obras espíritas. E aprendemos isso. Isso não é nenhum mérito. Isso não é nenhuma qualidade, isso não é nenhuma virtude. Isto é apenas efeito de como funciona o universo. Dentro das leis espirituais. Estas que eu disse antes, que quando a gente conhece, a gente muda a nossa forma de ser. Mas, aproximado do caminho religioso, vamos chamar assim, eu também encontrei muitas pessoas que conhecem o Evangelho muito melhor, que são capazes de ensiná-lo de forma primorosa, enquanto eu sou apenas um canhestro falador, que recomendam a todos com primor de precisão como fazer para sair dos seus conflitos, que medidas adotar em paciência, em perdão. Sabem citar de cor as passagens das Escrituras, mas que não perdoam, mas que guardam rancores. Tem Jesus como líder, mas querem distância dele. Então, pensando nestas coisas, eu procuro aprender com os meus defeitos e com os defeitos dos meus semelhantes. E procuro aprender mais ainda com as virtudes. E eu cheguei a uma conclusão. Todos nós estamos procurando, quando procuramos alguém, nossa, eu quero ser como esse ator, eu adoro a maneira como ele se conduz, eu tenho vontade de parecer-me fisicamente até com esta pessoa. Ah, tem um empresário aí que está fazendo muito sucesso no seu negócio, eu também quero ser um empresário de sucesso. Eu assisti na televisão a entrevista de um médico que falou umas coisas maravilhosas, eu quero ser como ele, eu quero ser médico. Quero fazer o que ele faz, quero ter as mesmas experiências e multiplicá-las. Todos nós admiramos alguém. É difícil não encontrar um militar que não admire a trajetória de Alexandre da Macedônia e de outros que a história consagra como estrategas, como pessoas com uma visão especial de como proceder, como agir. É difícil não admirar aqueles que dão à luz dos seus exemplos e que quando nós entramos nos pavilhões dessas escolas militares, tem lá estampado o seu nome. Muitas vezes passamos anos nas academias e não sabemos quem foram, nem nos interessamos em saber da sua história. Malé, Caxias, para falar apenas de dois. Lá na escola de cadetes nós tínhamos a ala Trompovski. E os alunos passam por ela e nunca ouviram falar
E às vezes não tem tempo de pesquisar quem foi ou quem foram. Mas todas as vezes que você olha o Papa Francisco e diz: nossa, como eu admiro este homem. Você assiste a fala de um reverendo evangélico que fala coisas lindas e você se toca pelas belezas que ele conta e você diz: nossa, que coisa linda isto, eu quero ser como ele. Todas as vezes que você coloca em alguém aquilo que você quer imitar, isto significa que você está procurando, você está buscando ser um pouco diferente do que você é, ou modelar-se, como quando nós éramos crianças. A feição de nosso pai ou de nossa mãe, porque eles eram para nós os nossos heróis. Mas quando nós fazemos isto deste jeito, de forma leviana, e a televisão hoje é uma fábrica de falsos líderes, porque estão ali para fazer de conta que são o que não são e para vender produtos. Mas todas as vezes que nós nos deixamos levar pelas novelas ou por aqueles pseudo-exemplos, nós corremos um risco muito sério. Se nós não soubermos o que é, nós corremos um risco muito sério. O que é que nós estamos buscando? Se nós não tivermos essa noção, nós poderemos nos frustrar terrivelmente. Eu me lembro de uma vez, há alguns anos atrás, um rabino, Henry Sobel, líder da comunidade rabínica judaica de São Paulo, um homem que foi entrevistado pela Veja, que era entrevistado pelos jornais da televisão, um homem referência para a comunidade, um líder religioso. Em um momento de infelicidade, não se sabe se de doença, foi flagrado por câmeras de segurança, furtando algumas gravatas numa loja. E então a imprensa jogou isto para todo mundo. Rabino é visto roubando gravata. Um homem que não precisa disto. Um homem que não tem necessidades materiais para fazer isto. E depois ninguém explicou o que aconteceu. Se ele estava mesmo surrupiando porque ele era um cleptomaníaco, bem disfarçado de rabino, ou se ele estava com um problema mental, alguma enfermidade degenerativa que é muito comum produzir este tipo de comportamento. Mas era preciso que as pessoas se envergonhassem de acreditarem nele, porque a nossa sociedade, de uma forma ou de outra, está combatendo algo que nós não percebemos, mas que sofremos os efeitos. E que, sobretudo, os que estão nesta instituição também são vítimas. Todas as vezes que nós procuramos líderes, nós corremos o risco, se estamos procurando pessoas, de nos decepcionarmos com aquilo que elas representam. E então você descobre que aquele ator que você acha lindo, que você quer imitar porque você admira a sua masculinidade, casou-se com outro homem. Ai, que desgraça! Não existe mais homem nesse mundo. Você acredita nas palavras de um pregador religioso e de repente vai numa festa e encontra um homem bêbado. Poxa, que religiãozinha fuleira é essa? Vejam só. Você está procurando um líder no lugar errado. E é isto que nos faz infelizes, frustrados. Porque de verdade, todas as vezes que a gente está procurando alguém, nós deveríamos estar nos lembrando que o que nós estamos procurando são valores que aquela pessoa está vivendo. Não é a pessoa. Não é o ser que está ali lutando com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas para vencer. Não, nós nos admiramos por aqueles que representam estes valores. E quando nós entendermos isto, nós compreenderemos
que não são as pessoas que devem ser imitadas, são os valores. E então, os valores de uma academia militar não estão encarnados no oficial A, B, C ou D. De tal forma que se um dia este oficial for pego fazendo coisas indecentes, a corporação não preste. Não! Os valores estão, independentemente das pessoas, valendo para aqueles que os quiserem adotar. E quando você os vive, alguém diz: nossa, mas isso é lindo. Alguém se estimula. Alguém tem vontade de imitar você. E aí você passa a ser a materialização do valor, até o momento em que estiver exercitando sua conduta por aquele caminho. Então, o grande problema agora é que a nossa sociedade está ridicularizando os valores. As forças que estão por detrás das aparências, elas já sabem que este é um poder que elas não têm como impedir. Então a melhor forma de você influenciar no sentido oposto é você ridicularizar aquelas pessoas que estejam vivendo determinados valores. Porque todos os outros que estão imitando essas pessoas se decepcionam com as pessoas e se decepcionam por tabela com o que elas representam. Porque as pessoas não estão pensando nisto, elas estão querendo copiar outras. Uma instituição religiosa, científica, militar, de qualquer natureza, escolar, educacional, ela é o foco de valores. E ela deve congregar pessoas que estejam interessadas nestes valores. E na medida que cada um incorporar em si o que significa vivê-los, isso significa saúde de toda a corporação, de toda a instituição, saúde da escola, saúde da igreja, saúde do hospital, saúde da tropa. Quando nós compreendermos esta realidade, isto será muito mais fácil de se transformar em um roteiro para a nossa conduta. Você acredita em honestidade? Não acredita no José de Souza, que é muito honesto. Porque o dia que você pegar o José de Souza muito honesto fazendo uma coisa errada, você vai falar: puxa, que decepção, ninguém presta nesse mundo, até o José de Souza. Mas se você acredita na honestidade, você vai dizer assim: puxa vida, que pena que aquele moço que era tão honesto, ele escorregou. Ele não esteve atento. A honestidade continua valendo. Porque dentro da visão que os Espíritos nos estão trazendo, nós estamos vivendo um momento de modificação do padrão da humanidade. É. E por que é preciso ter tanta coisa ruim como estamos tendo? Porque se nós não formos tentados no que é ruim, como vamos confirmar que somos melhores? Se não formos colocados diante de desafios, como vamos dizer: puxa vida, eu venci, eu já estou vacinado? Se o honrado, se o honesto não perceber que há muito bandido ganhando bastante dinheiro, roubando do povo, e ele dizer: ah, isso é problema dele, eu tenho a chance de roubar, mas eu não acredito nisto. Se ele pegar a rabeira e tornar-se mais um ladrão, ele nunca foi diferente. Ele será sempre igual ao bandido que ele vai ter que caçar. Só está do lado oposto ao do outro.
Há muitas pessoas que são pulcras de dia e devassas de noite. Quem elas são? Há muitos subalternos que obedecem com raiva do superior e quando são promovidos pisam no seu companheiro que ainda não está no mesmo nível que ele. Quem ele é? É a divisa que carrega no ombro? Ou é o valor que acredita como fundamental para ser respeitado, o de respeitar os demais? Certamente que no mundo atrasado como o nosso, estamos sempre tendo pessoas que querem ser mais importantes do que as outras. E às vezes tem uma arma na cintura e não tem juízo na cabeça. Mas de que adianta uma arma na cintura? Se isso fosse fundamental para que nós fôssemos espíritos elevados, nós já nasceríamos com uma. Deus nos daria do útero da mãe. Mas como isso não é essencial, é uma contingência do processo evolutivo, nós estaremos com uma para aprender a não usá-la. Não para intimidar as pessoas. E eu me refiro a isso porque em uma ocasião na escola de cadetes eu fui o aluno que teve o posto mais alto do comando que os alunos podiam exercer. Ainda era segundo-anista e os alunos do terceiro ano foram fazer uma visita à Academia de Agulhas Negras. E então todo o serviço que os alunos de terceiro ano tinham que exercer lá no quartel, os do segundo ano foram convocados a fazê-lo. E eu fui auxiliar de oficial de dia, enquanto os terceiranistas estavam fora. Que para todos os alunos, nossa, era o top de linha. E eles diziam, o dia que eu for ao chofe, vocês vão ver só comigo. O dia que eu tiver aquela ombreira, abraçadeira, vou torrar você. É para isso? É para isso que Deus vai te confiar um pelotão? Para você exercer a sua arrogância sobre os que não podem naquele momento? E então, quando isso aconteceu comigo, graças ao entendimento das leis espirituais, porque já era espírita há algum tempo, pelos exemplos de virtude dos meus pais, eu pude começar o dia como auxiliar de oficial de dia com o compromisso moral comigo mesmo, de não fazer nenhuma anotação contra ninguém. E quando então eu pude detectar algum aluno do segundo ano ou do primeiro ano cometendo alguma infração, eu o chamava. Dizia para ele, você sabe que eu poderia denunciá-lo, você está fazendo o que não é correto, mas eu não vou fazer isso, para que você se lembre do que é o certo. Tinha uma arma no coldre e andava pela escola com ela. Mas aquilo não era um distintivo de heroísmo. Não, aquilo era um peso. E então eu pude sentir o que significa você ser comandante. Vocês são alunos. Vocês não têm nem ideia os problemas que o coronel tem que resolver. Para que vocês tenham o que comer, tenham bons instrutores. Vocês não têm nenhuma ideia quanto a tenente que comanda vocês precisa trabalhar para que vocês tenham uma boa formação. Porque nesta condição em que eles estão no exercício de valores e querem que vocês acreditem nisto. Eles não são atores, não estão fantasiados. E é disso que
As corporações extraem a sua força. Não é do reconhecimento público, porque isso só vem tarde demais. E isso está à mercê de interesses que não são os da verdade. Não é através de aplausos, quando poderia ser, deveria ser, quando se acerta, que as corporações se fortalecem. Elas se robustecem na luta dos valores que elas defendem. Valores que hoje estão muito mal defendidos na sociedade civil. Muitos não sabem porque isso também não é motivo para levar ao conhecimento público. Que a nossa nação tem um aeroporto em São Paulo ampliado. Neste governo da nossa presidenta, ou no governo anterior, porque este ainda não começou, tal a confusão que está. Ampliado, não por empreiteiras, não por civis, que deveriam estar fazendo isso como engenheiros, como homens de negócio, como homens de visão. Não. Ampliado o aeroporto pelo Exército, que cumpriu as metas dentro das especificações solicitadas, entregando a obra antes do prazo e devolvendo quase 280 milhões aos cofres do governo, aos cofres da nação. Ninguém fala. Não é importante que a gente saiba que ainda existe gente honesta. A notícia tem que ser assim: tem muito bandido, ninguém presta, todo mundo tem que ganhar o dele. Não seja honesto não, que você vai ser um idiota. Não. Não é verdade. A humanidade vem vivendo valores, e todas as nobrezas que nós encontramos nos heróis, elas estão fundamentadas sobre valores. É isto que dá força, que dá coragem para o pai morrer pelo seu filho. É o amor, é o valor maior da vida. É isso que sustenta a criatura que já descobriu este poder. Nas horas difíceis da perda, quando tem que enterrar um filho, e resiste a matar-se também, que é das dores talvez a maior para um pai. Todas as vezes que nós então vivemos sobre esta égide de valores, nós encontramos força para sermos honestos ou para pedir desculpas reconhecendo o nosso erro. Porque quem vive por valores tem vergonha de errar, mas não empurra a culpa para o vizinho. Assume: eu fiz. Eu pensei que ia ser um outro resultado, mas fui eu que fiz. Quem vive com esses valores não está preocupado com o que pensam dele. Está preocupado com o que ele pensa dele. E dentro desta noção, nós encontramos algumas explicações lindas a respeito. Que nós estamos vivendo uma sociedade em que você tem que vencer os outros, que você tem que competir com as pessoas, você tem que ter aquela atitude que supere a atitude daqueles que você conhece. Mas essa não é a guerra. A guerra real é você vencer a você mesmo. Você superar-se. Você conseguir recuperar a nota que não foi boa através de um estudo mais profundo. Você empenhar-se para que os benefícios que você já conquistou cheguem a outros. Eu não vejo diferença entre a função de um policial militar e a função de um enfermeiro.
Não vejo diferença entre a função de um policial militar e a função de um sacerdote. Não vejo diferença entre o que vocês exercem na nossa comunidade e o que um professor de escola tem o dever de fazer. Porque aqueles que estão nesta área precisam ser tudo isto. Às vezes enfermeiro, às vezes confessor, às vezes educador. E às vezes retificador. São os valores que são os nossos líderes. Valores que às vezes encontramos pessoas que estejam vivendo isto. E então, estas pessoas, para nós naquele momento, elas são importantes. Encontrei aqui a fala do Ortega, a fala do Lucas. Eu entrei na corporação e encontrei o coronel, que não está aqui agora. Eu tinha 19 anos. E ele me ensinou tudo o que eu pude saber. Este homem representou o exemplo que fez um outro homem ser decente. Fez uma outra pessoa ter conflitos e saber como encaminhar-se para amadurecer. Quando nós não entendemos os valores, nós não temos uma família em harmonia. Porque nós queremos que nossas esposas nos obedeçam e que nossos maridos também. E nós queremos fazer dentro de casa o que estamos acostumados a fazer na caserna, que é mandar. E temos raiva de obedecer. Porque uma coisa que se chama orgulho é difícil de matar. Não quando você acredita em valores. Quando você acredita em valores, você sabe que este é um dos venenos mais terríveis para que você seja infeliz. Então, já que é possível meditar a respeito de uma outra forma, pergunte a você mesmo, que valores você tem? Quais são os seus? Existem estudos filosóficos que fazem uma descrição de valores. Existem os valores úteis. O que é caro, abundante, necessário. São valores úteis. Valores vitais. Outro tipo de valor. Sadio, enérgico, forte. Valores espirituais. Conhecimento, exatidão, justiça, bondade, escrúpulo, lealdade, elegância, harmonia. E existem valores no topo, chamados de valores religiosos ou valores morais, que podem ser definidos como sagrado, divino, supremo. Nós podemos escolher em nossa forma de viver que valores estão acima de quais. Quais são mais importantes? E quando você então estabelece isto, você tem uma outra noção. O que você acha dos problemas? Como resolvê-los? Use os seus valores. Coloque os principais e depois venham colocando os demais. De tal forma que, dependendo do problema, esse valor aqui não é tão importante, eu vou sacrificá-lo. Ah, eu sou pontual. Eu tenho o valor da exatidão. E eu exijo que todo mundo seja pontual, porque todo mundo tem que ser assim, porque é uma qualidade. Mas você vai ver que em determinados momentos da sua vida, nem você vai conseguir ser pontual. E você terá dificuldade de exercer este rigor com outras pessoas. Então você vai pesar. Você convidou seu tio para vir visitar você nesse Natal. E falou, olha, a ceia é às 10 da noite. Seu tio tem 80 anos. Depende de alguém que o traga. 10 horas da noite o velho não chega.
Ah, se chegar agora 10 de 1 vai ficar na rua. Porque tem que ser pontual. 10h30 toca a campainha, é o tiozinho. Oi, sobrinho. Cheguei. Pode ir embora, velho. Era 10 horas. É isso? Esse é o valor? E a compreensão da dificuldade, o respeito pelo que ele significa como ser humano idoso, as deficiências de transporte. Como que você administra isto? Se você for colocar o valor da pontualidade acima de todos os outros. Estas são coisas que as pessoas escolhem. Quais são os mais importantes? Existem valores que são chamados valores meio. E existem valores chamados valores fim. Os valores fim são mais importantes do que os valores meio. Mas os valores meio estão construídos para que você consiga realizar os valores fim. Ah, eu quero ser feliz. Preciso de dinheiro. Será? Tem tanta gente. Eu não conheço um rico feliz. E olha que eu conheço muita gente. Eu não conheço nenhum rico feliz. Eu conheço um monte de gente rica escravizada pelo dinheiro. Que ao invés de ser dona do dinheiro, o dinheiro é dona dela. É dono dela. Mas eu conheço um monte de gente humilde que é feliz. Que não precisa ter medo de inveja de vizinho, que não precisa ter medo de bandido, de ladrão, porque não tem do que roubá-lo. Ele então se preocupa com outras coisas. Então, os valores, eles podem ser hierarquizados. E tem uns que são mais importantes do que outros. Havia um menininho que tinha ficado doente. Ele sofreu uma doença muito rara. E lutou muito para sobreviver e acabou sobrevivendo. Estava robusto. Já tinha vencido toda a enfermidade, já estava agora livre dela. Mas ele tinha uma irmã mais nova. Ele era 2 anos mais velho. Mas a irmã herdou a mesma doença rara que o menino já tinha enfrentado. E então, indo ao médico e constatada a enfermidade grave que poderia conduzir a menina à morte, o médico disse: é a mesma doença que o seu filho mais velho já teve e da qual ele conseguiu safar-se. A única forma de salvarmos a sua filha é fazermos uma transfusão de sangue. Do sangue do menino para o sangue da menina. E aí o médico estava falando isso na presença da criança, das duas. E então vira-se para o Johnny, que era o menino, e diz: você concorda em doar o seu sangue para sua irmã? E o menino ficou branco. O menino olhou para o médico meio assustado. Seu lábio tremeu. Esperou um pouco. E então respondeu: Bem, se é para minha irmã ficar boa, eu concordo. Naturalmente, o médico achou que uma criança na idade deste teria medo de dar o sangue. Mas ele concordara em fazê-lo. E eles não tinham muito tempo para perder, então o médico, com a presença da mãe das crianças, chama a enfermeira e diz: prepare que nós vamos fazer a transfusão. Então o menininho, que até então estava sorrindo, quando vê que a enfermeira coloca em uma maca e garroteia o seu bracinho e vem com agulha, nesse momento ele ficou paralisado. Sente a picada da agulha, vê o sangue escorrendo pelo tubo. E não fala nada. E então, quando já está quase chegando no fim da transfusão, o médico se aproxima para ver o estado do garoto. O menino olha para o médico e fala: doutor, o senhor pode me dizer se ainda está faltando muito para eu morrer? Por
Porque o menininho estava pensando que ele ia ficar sem sangue para que a sua irmã vivesse. E foi aí que o médico percebeu que grande decisão o menino tinha tomado, sem saber que era apenas tirar uma quantidade de sangue para dar para a irmã. E que mesmo pensando que ele ia morrer, ele preferiu salvar a vida da irmã, esperando a sua própria morte, em algum instante, na transfusão de sangue. O que está por trás disso é um valor. Um valor mais forte do que o medo. Um valor mais forte do que a vida. A sua. Um valor que o coronel disse aqui quando falou a respeito do que significa estar numa corporação como esta. Um valor que faz dos homens honrados cumpridores dos seus deveres. Não ladrões, mal disfarçados. E que, podendo economizar em prol da nação, devolvem o dinheiro que sobra para a obra que terminam antes do tempo, ao invés de protelá-la e embolsar e ainda pedir mais. A grande crise é a de valores. E é quando a gente entende isto que a gente começa a ser herói. Porque aí já não dependemos do elogio de ninguém. Já não dependemos do tenente, do sargento, ver que a gente está fazendo o que é certo, só enquanto ele está olhando. Não estudamos apenas para tirar nota, estudamos para saber. Não fazemos as coisas só quando alguém está notando e alguém pode fazer referência a respeito no relatório que vai prestar. Somos assim. Quando você entende valores, você decide, sem que precise que alguém aprove. E se alguém critica, você respeita. É a opinião da pessoa. E quando você aprende de outra forma, você muda. Porque não é vergonha nenhuma mudar, depois que você aprende como pode ser diferente. Nós gostaríamos que vocês se lembrassem de que as crises que derrubam as nações não são crises de pessoas, são crises de valores. Crises em que pessoas que poderiam fazer, deixam de fazer por outros interesses. Em que seres, e isso historicamente falando, não é de agora, isso é da história humana, podendo fazer o bem para todos, esquecem disto e pensam em si. E enquanto alguns estão remando, outros estão furando o navio para vender a madeira, esquecendo que se o navio afundar, ele também morre afogado. A única esperança para qualquer povo é quando o povo descobre, o ser civil, o ser particular, descobre que ele não deve esperar aplauso de ninguém por viver os valores positivos. Porque esta é a única saúde que uma família pode ter, que um ser consegue e que um grupo, como nação, é capaz de construir. Quando nós nos preocuparmos mais com o que somos e menos com o que temos, que é uma questão de valor também, muitos dos problemas que hoje existem em nossa vida não os teremos. E saberemos ser amigos dos nossos subordinados. E mais do que mandar, bastará pedir.
E mais do que aguentar de suportar a ordem, será uma honra cumpri-la. Um dia nós seremos assim. Mas para que os que estão embaixo aprendam, os que estão acima precisam viver esses valores. E isto é a lição que dá sabedoria para que em casa, para que no trabalho, para que no trânsito, para que na vida nós possamos ser solução e não problema. Houve uma época muito cruel de todas as crueldades que conhecemos. Foi a Primeira Guerra Mundial. Quando as batalhas já não eram como são hoje, em que botões e drones matam com precisão que eles chamam de cirúrgica, sem ser assim tão cirúrgica. E as pessoas que estão em salas com ar refrigerado, nos países da América, controlam aviões sem pilotos que vão atirar bombas lá no deserto do Iraque, do Afeganistão. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra cruel, porque foi a conflagração inicial em que a ignorância humana, sem ainda limitações de organizações internacionais, procurava sempre destruir por vingança, por ódio ou por ambição, com crueldade. Dela decorreram todos os tratados, vamos dizer assim, internacionais para organizar a matança. Imaginar uma civilização que o ser civilizado por excelência dessa civilização realiza convenções internacionais para ditar quais são as regras da guerra, para matar uns aos outros. E então, era uma época como esta, véspera de Natal, o campo europeu coberto de neve, uma neve que já não era mais branca, porque as bombas revolviam o solo e a maculavam de lodo, de lama. E então as bombas esburacavam o terreno, e aquela foi uma guerra de conquista de território. Os soldados tinham trincheiras nas quais se escondiam, e então algumas arrancadas levavam os combatentes mais adiante, tomando o território dos que estavam defendendo, que por sua vez tentavam matá-los e cercavam estas linhas com arames farpados para dificultar o avanço. E eles pulavam de cratera em cratera para se esconder do tiroteio. E então, neste período de frio na atmosfera e na alma, um exército alemão comandado naquele pequeno grupo por um oficial cuja bravura lhe havia concedido a Cruz de Ferro, dominava os seus comandados nas táticas de avanço contra o inimigo, que do outro lado da linha, um par de metros à frente, se postava tentando impedi-lo de avançar. Era o exército americano que estava ali. Sabemos que a Primeira Guerra Mundial foi até 1918. Este é o período em que os americanos já estavam empenhados em lutar. E lá do outro lado, numa trincheira, os soldados americanos miravam nos alemães, procurando abatê-los. E nas artes da guerra, o tenente alemão, vigoroso e heróico, decidido a conquistar o posto dos soldados estrangeiros, ordena que uma leva de soldados saia da trincheira e ataque.
E eles vão. Enquanto isso, os americanos também se levantam o máximo que podem para garantir a boa mira. E saem atirando metralhadora, fuzil, o que tinham. É certo que a resistência foi maior do que a arrancada. E então os soldados recolheram-se para a trincheira alemã, mas um deles, o que conseguiu avançar mais, ficou à mercê do tiro e recebeu um balaço. Não teve tempo de esconder-se, mas teve o azar de ficar pendurado no arame farpado. A 10, 12 metros da trincheira americana. Ali ele ficou gemendo. Estava ferido, não estava morto. Era uma guerra. Estava à cara do inimigo. E isso fazia dele um alvo fácil. O tenente que está lá tomando conta dos seus soldados vê que um não volta. Com o seu telescópio vê que ele está pendurado na barba do inimigo. Pensa em dar um tiro de misericórdia para matar o seu amigo. Mas detém o impulso, porque é um concidadão, é um alemão, é um outro. Como matá-lo? Do outro lado estão os americanos, que recolheram as armas, agora que os alemães se entrincheiraram novamente e começam a ouvir os gemidos do inimigo no próprio nariz. Um ser humano ferido não é muito diferente de um animal ferido. Mas um dos soldados americanos não suporta ouvir aqueles gemidos. E sem pedir autorização, sem pedir nada, rastejando, sai da trincheira, deixa o seu fuzil. E quando o seu comandante vê, ele está rastejando na direção do alemão. Lá do outro lado, o tenente vê que um inimigo vai até o seu soldado. Pede o fuzil mais poderoso que eles tinham, porque imagina que o americano vai matá-lo. Põe-se numa posição de acertar o soldado americano antes que ele fizesse qualquer mal. E fica esperando para ver o que ele vai fazer. E nota, graças ao telescópio da sua arma, que o soldado não tem nada nas mãos, está rastejando, não tem uma arma, não carrega uma faca na boca, não tem nada. Engatilha o seu fuzil, mira bem e fica esperando. E então ele percebe que o americano se levanta junto do alemão pendurado e começa a tirá-lo do arame farpado. E tira o homem que estava ali, ensanguentado, quase à morte. Naturalmente, talvez, pensa o alemão, para fazê-lo prisioneiro. Mas não. O americano começa a carregar o soldado alemão de volta para a trincheira dele. Começa a atravessar o campo. Começa a vencer os obstáculos que as bombas haviam aberto, para levá-lo aos seus amigos, para entregá-lo ao inimigo. O tenente vê aquele gesto heróico e ao mesmo tempo em que todos os outros alemães estão com a mira feita para matar o americano, ordena que todos baixem a arma. E enquanto isso, o alemão gemendo, abraçado no americano, vai chegando. E o americano, quando chega na trincheira, vê o tenente olhando para ele.
naturalmente morre de medo, naturalmente imagina, vão me matar agora. Depõe então o soldado ensanguentado na mão do seu comandante, vira as costas e sai correndo para fugir dos tiros que poderia levar pelas costas. E está lutando para chegar de volta na sua própria trincheira quando alguém o segura pelo colarinho da farda, como se alguém o estivesse retendo. Ele então se volta assustado e ele vê que era o tenente alemão que correu atrás dele. E o retém com o braço forte e então tira a cruz de ferro do seu peito e põe no peito do soldado inimigo em gratidão. E nenhum dos dois exércitos atira um no outro. E neste momento, por alguns instantes, a guerra parou. Porque o valor da humanidade impediu que as balas matassem seus semelhantes. Quando entendermos como isso é potente, nós não precisaremos ser sargento, ser tenente, ser coronel. Nós seremos gente, aonde estivermos. Aprenderemos a servir por ideal. Obedeceremos com honra e saberemos comandar com sabedoria. Não para que os outros nos obedeçam, mas para que eles entendam como os valores funcionam. E é esta mensagem que nós gostaríamos que vocês pudessem levar neste período de Natal. O grande general que todos tivemos pediu que fôssemos simples e humildes de coração. Pediu que a nossa arma fosse esta bondade que produz frutos doces. E pediu que não tivéssemos medo. Que aqueles que matam o corpo não matam a alma. Mas que enquanto estamos no corpo, nós podemos ajudar outros a viver. Jesus não foi o criador de uma religião. Jesus, ele veio nos ensinar um modo de ser. Na casa, em toda parte, no falar, no agir. Não é uma questão de igreja. É uma questão de você ser fiel ao que acredita. A fé não é quando se senta em um banco, quando se faz o sinal da cruz ou quando se realiza o ritual. Porque há muitos que vivem na igreja e são infelizes e cruéis. A religião que Jesus vem ensinar é a religião da bondade, que não tem igreja, que você não precisa ter emprego para ser bom, que você pode ser doente e ajudar um outro doente a se curar, que você pode não ter o que comer e dar alimento para alguém que também não tem. Aprender a se governar é o que os galões e as condecorações não fazem espontaneamente. Aprender a governar-se, aprender a dirigir-se, é o que Jesus veio semear para nós. Daqui a alguns dias estaremos comemorando um Natal, mais um em nossa vida. E o que eles fizeram de diferente em nós? Precisamos de comida? Temos fome? E por que comemos sem ter fome? E por que não ajudamos quem tem fome a ter o que comer, se não precisamos da comida? E por que não fazemos uma prece nas reuniões em família, agradecendo a bondade de Deus nos ter enviado esse Filho tão amado, para que nos ensinasse a ser melhores? Ah, puxa vida!
Nós desejamos muito que este Natal seja mais do que barriga cheia e presente no bolso. Que o seu coração seja a manjedoura onde ele possa voltar e ser acolhido de novo, sem espinho, sem nada que o fira. E é por isso que nós vamos encerrar o nosso encontro pedindo que fechem os olhos e que, abrindo o coração, nós possamos agradecer as bênçãos da vida. Obrigado, Senhor, por todas as dádivas que o Teu amor nos oferece, por aquilo que significa acreditar no bem, ter alegria e fazer a alegria de alguém, aprender a disciplina para disciplinar a si mesmo, aprender a compreender as deficiências alheias, ao invés de apenas puni-las. Educar aqueles que precisam de educação, ao invés de pisarmos sobre os que estão caídos ao chão, levantá-los, ajudar, Senhor, a que a vida tenha um sentido que ela merece ter. E então, já não será mais tão importante que carro vamos guiar, quanto será que marido vamos ser, que esposa haveremos de ser, que pais poderemos nos tornar, não que roupas vamos doar aos nossos filhos para mantê-los na ilusão. Obrigado, Senhor, por você ter nascido na humildade e voltado à vida verdadeira, na condição de vítima da ignorância. Que todos possamos, neste Natal, oferecer-te um presente especial que significa ter valido a pena o que você fez, termos aprendido contigo a não entrar em igrejas nem fazer rituais, mas a vivermos mais a bondade e o amor que você ensinou como valores do Espírito. Valores que acompanham a alma para onde ela for. Que a nossa fé não dependa da crença que nós adotamos. Dependa daquilo que vivamos. E é isso que pedimos nesse instante que cantamos. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em